Olá, turma. Sou o professor Roberto Dantas e vou resolver agora uma questão da Fundação Getúlio Vargas 2022 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O texto diz o seguinte: mas é que tem um modo simplório de me aproximar do fato social. Eu queria fazer alguma coisa como se escrever não fosse fazer. Isso é uma frase da escritora nascida na Ucrânia, mas brasileira, com poucas pessoas, a Clarice Lispector, né? Nesse segmento do texto, a expressão sublinhada que tem valor expressivo, com função de realce de algum termo ou ideia. A frase abaixo em que essa expressão tem valor gramatical, fazendo parte da estrutura sintática da frase então vamos ver aqui duas situações. Ele diz que a expressão é que pode ter um valor gramatical. Quando ela tem um valor gramatical, ela é indispensável, estou colocando aqui, olha, indispensável, a estrutura frasal. Ou seja, se você suprimi-la, se você retirá-la, a frase vai ficar errada. A frase vai ficar agramatical, ela não terá sentido. Você sentirá que falta ali um conector. Então, ela tem valor gramatical quando você não puder suprimi-la da frase, porque sem ela não se preserva a correção gramatical. Agora, ela é enfática, tem valor expressivo quando eu posso suprimi-la e essa ação de supressão, de retirada da expressão é que não compromete a estrutura oracional. A oração vai ficar correta do ponto de vista sintático, do ponto de vista morfológico. Não se fala aqui em alteração de sentido. A Getúlio Vargas teve esse cuidado, não se fala em alteração de sentido, se fala em estrutura. Então vamos lá. Valor gramatical é quando a expressão é que é indispensável à estrutura oracional. Valor expressivo, quando ela tem um valor enfático, ela pode ser suprimida e ainda assim a frase, o que sobrar, vai ficar correto. Vamos ver? Então é simples, a dica é, vá cortando. Eu estou cortando, perceberam? Estou cortando a expressão aqui, pronto. Aquela que ficar correta, é porque a expressão é que é expressiva apenas. Aquela que ficar incorreta é porque a expressão é que é gramatical. Ora, a banca quer em que ela seja gramatical, ela seja indispensável à estrutura da oração. Vamos fazer esse teste? Letra A. Os autores, sujeito determinado simples, sabem o que escrever em seus livros. Os autores sabem o que escrever em seus livros. Perceberam? Ficou correta. Os autores sujeitos sabem, verbo transitivo direto, e esse O que vem antes do que é um pronome relativo, esse O é pronome demonstrativo, sabem aquilo, né? Então, a frase ficou correta na letra A, é que é apenas uma expressão expressiva, não é a resposta, correto? Na letra B, vamos ler. A verdade, os escritores se preocupam com o social. Ficou errado, turma. A verdade, os escritores se preocupam com o social. Aí ela não é dispensável. Aí ela é fundamental. É indispensável a estrutura oracional. Esse é o verbo de ligação, né? Você tem o sujeito a verdade, depois o verbo ser, na terceira pessoa do singular, do presente indicativo, e depois uma oração subordinada substantiva predicativa. Esse que aí é uma conjunção subordinativa integrante. A verdade, lembra aquela dica? A verdade é isso. Quando o que introduz uma oração substituível por isso, trata-se de uma conjunção integrante. Então, aí é indispensável. A verdade é que os escritores se preocupam com o social. A verdade e os escritores se preocupam com o social. Não tem sentido, temos a resposta. Mas vamos continuar fazendo o teste com as outras alternativas. Observe. As preocupações sociais valorizam uma obra. Perfeito. As preocupações sociais, sujeito determinado simples, como foi a expressão os autores na letra A, valorizam também um verbo transitivo direto, valoriza o quê? Uma obra, objeto, direto de valorizar. Depois, então não é a letra C, né?
Depois, autores como Clarice escrevem bem. Perceberam? Estou lendo sem um aqui. Autores como Clarice escrevem bem. Você tem um sujeito, você tem um verbo intransitivo, depois uma expressão adverbial de modo. A frase ficou perfeita, ficou correta. Preservou-se a correção gramatical. Do ponto de vista sintático e morfológico, o mesmo acontece na letra E. Um texto escrito, sujeito, determinado simples, pode envergonhar, locução verbal, seu autor, objeto direto. Leio de novo. Um texto escrito pode envergonhar seu autor. Perfeito. Só não ficou perfeito, ficou errado o discurso da letra B, sem a expressão é que, por isso é a resposta. É isso.